Olá, boa noite, tudo bem com vocês? O mediador Rafael Nolli está sentado em uma sala com prateleiras repletas de livros na parede. Papo. Gostaria de lembrá-los que o Sempre um Papo tem patrocínio pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CBMM. Hoje eu estou aqui com o músico, cartunista, cantor de bolero, Renato Aroeira, e com a professora Bruna Gabriela. Bem-vindos, Aroeira e Bruna. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como vai? Gostaria de... Obrigada, Rafael. É um prazer, Aroeira, estar aqui com você. A professora Bruna Gabriela está sentada em frente a uma estante com diversos livros. Eu gostaria de começar. Nós estamos aqui, Bruna e Aroeira, nós estamos começando sempre Sempre um Papo. O Afonso deu início a essa tradição, Afonso Borges, ele deu início à tradição de começar com a seguinte questão, perguntando para os nossos convidados como eles estão se sentindo nesse momento de pandemia. Começamos com a Bruna, pode ser, Aroeira? As damas primeiro? Primeiro, claro, naturalmente. Olha, eu passei por vários sentimentos, né, assim, desde o início, porque a gente já está há muito tempo com isso, então teve um momento de pavor, teve um momento de muita ansiedade, aí já veio um momento mais de autorreflexão, entender, né, o mundo, o que está acontecendo. Hoje, como professora, a única coisa que eu faço é trabalhar, a gente está trabalhando muito mesmo. Então, eu estou com pouco tempo para refletir sobre as coisas, assim, porque a carga de trabalho está bem pesada, mas é uma oportunidade única de trabalhar com esses alunos, né? Estar no dia a dia com eles e compartilhar as angústias e tentar orientar no caminho educacional, mas também dar suporte emocional, né, pedagógico para eles, então é um privilégio para mim. O cartunista Aroeira está sentado em uma sala em frente a um biombo. Eu passei pelas mesmas fases que a Bruna, assim, voltando, indo para frente, para trás, ficando angustiado, ficando animado, produzindo muito. E realmente eu olhei para trás e trabalhei muito, muito, muito nessa pandemia. Tem uns retratos que eu fiz aí para tem a charge diária que eu faço todos os dias, eu fiz charge. Gravei 20, 25 clipes nesse processo que a Manca Salmazo disparou na internet, quer dizer, de gravar com os colegas, cada um grava uma parte, depois junta, edita no vídeo e tal. Então, quando eu olhei para trás, eu fiz muita e muita coisa. Tive um neto, que eu ainda não pude agarrar, cheirar. Já passou aquela fase de ser cheirosinho, que já está com 9 meses, já está andando, já tem chulezinho, já come sozinho, quer dizer, aquele montão de coisa, e eu não pude aproveitar. Por outro lado, o menino bem documentado, eu recebo 15 fotos e 6 filmes todos os dias, então posso me deliciar um pouco. Então a pandemia, para mim, é uma experiência divisora e dividida, porque parte do meu trabalho não mudou nada. Eu sempre fui recolhido em casa, ficava aqui dentro, desenhando. Mas uma parte, que é tocar nos shows, tocar ao vivo, desapareceu. Eu estava cheio de projeto, acontecer música na rua, que a gente tinha um projeto com o Igor Essa, eu estava com um projeto do Cais do Oriente, de Chorim. Tudo desapareceu e domingo passado voltou. Eu voltei a tocar. Como eu falei antes da nossa conversa, que vivenciando o paradoxo de Tom Jobim. Achei uma delícia, mas assustador. E achei assustador, mas achei uma delícia. Não há como fugir disso. Maravilha. Você me mencionou o Fliarachá, então eu gostaria de aproveitar a sua citação e queria que o Matheus liberasse para a gente aí um videozinho, um VT sobre a sua exposição, ganhou o nome aqui de Retratos do Aroeira, que foi uma maravilha. Eu não vou falar muito, que eu acho que o vídeo vai dar uma dimensão melhor sobre o que foi. Você libera pra gente, por favor, Matheus? O clipe começa com um banner da Nona Fliarachá. A produção artística e cultural, mas especialmente a literária, é provavelmente o maior impulso para tudo que eu fiz na vida. Porque como é que você vai fazer cartoons e charges? Como é que seria possível existir um pino sem ele ler muito? Pessoas caminham pela exposição nas ruas de Araxá. O que o Afonso me falou é o seguinte: os escritores estão aqui. E você, Aroeira, é o cara que os trouxe. Aroeira dá o depoimento de seu escritório. Crianças admiram os retratos expostos.
me senti a melhor companhia aérea do mundo. Trouxe todo mundo para Araxá. A tristeza de não ter as pessoas dentro do salão é compensada pelo tamanho e pelo enorme alcance que o festival está. Os retratos de diversas personalidades são mostrados de perto. A palavra é o melhor caminho para a empatia. E a empatia é o melhor caminho para resolver os problemas. Uma imagem aérea mostra o grande hotel de Araxá e a vegetação em volta. Trabalhadores carregam os retratos e montam a exposição dentro das dependências do grande hotel. E a gente só entende como algo funciona fazendo duas coisas: vivendo e lendo enquanto vive. Maravilha! E aí, Aroeira, o que você pode nos contar sobre essa exposição? Bom, começou assim com 4 retratos. Aliás, eu optei, eu ia fazer caricatura. Pensei, eu faço caricaturas o dia inteiro de gente que eu detesto, normalmente. Políticos, filhos da mãe, o presidente atual da República, os golpistas de sempre. Eu falei, não, vou fazer retratos dessas pessoas. E fiz os 4. O Afonso gostou e falou, vamos fazer mais. E, de repente, eu olhei, estava fazendo um monte de retratos. E eu comentei com as pessoas que eu retratava, porque faz parte de um grupo que o Afonso organizou, que ele não deu nome não, mas eu chamo do grande sarau do Afonso Borges. Tem dezenas de escritores, de gente... assim. E eu falei assim, eu estou aqui desenhando, fazendo retratos de gente que eu respeito. De gente que lida com a palavra, com a ideia, de gente que respeita a opinião do outro, que tem empatia e quer um mundo melhor. Então, eu comecei a me sentir relaxado. Em vez da ansiedade que normalmente acompanha a charge, fazer esse trabalho foi uma espécie de férias numa ilha deserta, longe da poluição moral que a gente está vivendo, mas com gente desenhando um atrás do outro. Gente que eu adorava, a maior parte das pessoas eu já li várias coisas deles também. Foi emocionante para mim. Agora, eu não fazia ideia do tamanho que isso ia ficar. Eu imaginava que o Afonso ia fazer uma exposição com os retratinhos em A4, talvez até um A3, né? Aquele formato um pouco maior, 2 folhas de ofício. Mas não, fez uma exposição monumental. Eu nunca expus desse tamanho. Eu não faço muitas exposições, eu não tenho livro, nada disso. Mas, assim, para mim foi... digamos assim, isso... E o fato de eu ter feito um livro com o Ziraldo são as minhas 2 entradas na história. Eu consegui entrar na história por causa da Filha Araxá e do livro que eu fiz com o Ziraldo. Não, acho que você está sendo modesto, viu? Mas para frente nós vamos ver que antes de entrarmos no assim, tem um processo também que vai me colocar na história, mas isso é outra coisa. já nós chegamos nesse processo. Nós temos também, Matheus, algumas fotos sobre a exposição aqui em Araxá? As fotos mostram diversos retratos da exposição na Biblioteca Municipal de Araxá. Acho que nós temos que a exposição, estava comentando com a Aroeira aqui, olha que maravilha, nós temos, essa foto está na Biblioteca Municipal de Araxá, uma área no cantinho da leitura, e a parte de fora, né, as pessoas que passam lá na rua, na avenida, tem esse visual. O Ziraldo está ali, o primeiro. Está ali o Ziraldo, querido, amado Ziraldo. Ficou na porta de entrada da biblioteca. E eu cresci em biblioteca pública, porque não existia. Eu tenho 66 anos. Quando eu estava faminto por leitura, que era só isso que eu fazia quando era criança. Eu lia, desenhava e estava aprendendo a tocar violão. Só isso, só pensava nisso. Não tinha amigo, não fazia nada disso. Não jogava futebol, não era quieta, não tinha nada disso. Mas vivia na biblioteca. Eu fiquei amigo dos bibliotecários. E levava para casa, sempre que possível, livros e lia lá também. E aí, ali, e mais meu avô,
paterno e o avô materno, me entupiram de livros, todos os ingleses, Dickens, os russos todos, Monteiro Lobato, os portugueses, Machado de Assis. Quando meu avô me apresentou Machado de Assis, minha cabeça, como os jovens dizem hoje, pum. Aroeira faz um sinal de explosão com as mãos. E eu achava, e olha que absurdo que é a história brasileira, eu achava que Machado de Assis era mais um escritor branco. Quando eu descobri que Machado de Assis, como boa parte da intelectualidade brasileira do século XIX, era um homem negro, de novo. Ele repete o sinal com as mãos. Eu acho que a leitura me acompanhou desde criança, por isso fazer essa exposição, fazer esses desenhos, é difícil para me explicar. Eu fiquei emocionado a maior parte do tempo, o tempo todo. Tanto porque as pessoas curtiam, adorei e tal, daquele jeito, mas também porque cada um que eu estava desenhando eu já tinha lido ou corria atrás de alguma coisa para ler e entender como é que funcionava. Descobri a Paloma Amado, filha do Jorge da Zélia. Que personalidade, que figura, que escritora, que colunista maravilhosa. Fã de carteirinha de um montão de gente. Foi uma delícia. Não sei, eu fico me repetindo dizendo que foi uma delícia, porque eu gosto do que eu faço. Mas raramente eu tenho um prazer tão esfuziante, uma coisa que me deixa tão para cima, quanto fazer esses retratos. Imagino, você falou do Machado de Assis Negro, ano passado a parte visual do festival foi feita pelo Walter Ugumãe, ele que fez toda a parte visual no ano passado, e ele fez o Machado, que foi um dos nossos homenageados. Então o Machado também já esteve presente aqui conosco, retratado devidamente pelo Walter Ugumãe. Walter é um figura, tanto adoro o que ele faz. Aqui em casa tem alguns livros, minha mulher gosta muito das coisas dele, uma delicadeza. Bruna, e você? Me conta uma coisa. Nós estamos conversando com o Aroeira aqui, que é um cartunista que tem experiência, uma larga experiência, e já fez arte de todos os tipos imagináveis, inclusive meme, que eu sei que ele já fez. Eu queria saber da Bruna, como que esses cartoons chegam nas escolas? A Bruna trabalha numa escola federal aqui de Araxá. Como que esses cartoons chegam na escola? Como que eles podem auxiliar na educação, por exemplo? Sim, eu tô até com bastantes perguntas, né, para o Aroeira, porque a gente trabalha com esses gêneros na escola e é uma oportunidade incrível poder conversar com alguém que produz esses gêneros, né? Depois, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de fazer minhas perguntas. Mas esses gêneros, desde as histórias em quadrinho até as charges, eles são inclusive recomendados pelos documentos oficiais para que a gente trabalhe em sala de aula. Porque devido à sua composição, né, eles são gêneros multimodais, eles trazem o texto verbal, eles trazem o texto não verbal. No caso da charge, traz a crítica política, né? Então, abre espaço para trabalho em diversas áreas do conhecimento, a sociologia, a filosofia, a artes, e também nas áreas da linguagem, que é a minha área. Eu sou professora de português e língua inglesa, então a gente trabalha muito com esses dois gêneros, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E o Aroeira, você tem alguma preocupação como isso está chegando às escolas? Quando você faz um cartoon, passa pela sua cabeça que isso vai parar numa prova, alguma coisa assim? Na verdade, passa pela minha cabeça de uma forma mais curiosa e vinculada à educação. Acontece que eu sou filho de 2 professores, e meu pai era jornalista também, neto de professores, sobrinho, sou de uma família de professores. A minha mãe era pedagoga, professora, e começou a escreveu assim, 130 livros paradidáticos durante a vida dela. E o segundo livro dela foi ilustrado por mim. O primeiro, não, ela tinha uma sócia e uma coautora que fez os desenhos, mas ela olhou e falou assim, que era um livro paradidático, mas para idades bem jovens, crianças de 5, 6 anos. Estava começando com dienes, com um montão de novidades na educação, e aí tinha muito desenho. Eu falei assim, mas isso aqui não está aparecendo, isso aqui não parece uma espiga de milho, isso aqui não parece uma... Quer saber, meu filho desenha melhor do que isso, eu já desenhava na brincadeira.
E eu fiz o segundo livro dela e nunca mais parei, acabei ficando profissional da coisa. Minha irmã depois é que herdou meu trabalho, quando eu virei chargista, e passou a ilustrar, uma ilustradora profissional, artista plástico. Então, de certa forma, a educação está na origem. E aí é que vem a parte da educação do autor que desenha. O tempo foi me obrigando a mudar minha concepção de desenho. Me lembro claramente de um livro onde eu desenhei uma praça cheia de profissões, 50 ou 60 profissões. Mandei o desenho para minha mãe e ela, antes de mandar para a Secretaria da Educação, me devolveu dizendo: você desenhou os negros em posições, todas as profissões são subalternas. Você tem que mudar isso. A lei obriga. Aí eu levei aquele susto, mas foi uma espécie de início da minha educação para achar. Então, eu sou muito conectado. Na verdade, a minha preocupação com os cartoons e com o que eu estou dizendo neles tem muito a ver com essa educação. Primeiro, porque eu fui educado pela minha mãe e outros autores e pelo Ministério da Educação com a legislação e as normas. Mas segundo também, porque começando minha carreira de chargista paralelo à ilustração, eu fui procurado mais de uma vez por gente do movimento negro, ainda incipiente e começando a se organizar, por mulheres de movimentos feministas e tal, para me dizer o que eu estava fazendo de errado. A princípio, como quase todo artista, empinei o nariz, fiz cara de ofendido, às vezes até acatava na maior parte das vezes, mas com aquele ar de petulância de quem acha que não está errado. Mas o tempo explica muita coisa e não demorou muito para que minha mãe, a minha esposa na época, Marília, depois a mãe dos meus filhos, a Ida, fossem me educando nessa realidade. E também o fato de existir, eu conheci, conheço muito amigo, o Ikenga, o único chargista negro que eu conhecia da minha geração. Aquilo também foi me marcando. E essas pessoas, aos poucos, foram me mostrando o que é lugar de fala, e hoje estão me mostrando o que é lugar de ação. Eu acho mais avançado até do que só o lugar de fala. Bruna, você pode ficar à vontade. Você falou que tinha perguntas para a Aroeira, fique à vontade. E também, outro detalhe importantíssimo, eu estou acompanhando aqui o chat de bate-papo. Se alguém quiser deixar pergunta aí, nós já temos diversas mensagens aqui de parabéns, as pessoas mandando as suas mensagens por aqui. Podem fazer pergunta que eu estou lendo aqui e repasso para os nossos convidados na hora. Maravilha. Eu queria dar um exemplo da aplicação, né, do trabalho com charge na educação, que foi um projeto que eu desenvolvi em parceria com os meus colegas do Cefet aqui de Araxá. Durante a pandemia, na suspensão temporária das aulas, nós promovemos um projeto de ensino que visava analisar os discursos populares e institucionais sobre a Covid-19 em diferentes países. Então, nós trabalhamos com diversas disciplinas na análise de diversos gêneros, incluindo as charges. Então, as charges, elas funcionaram, a gente trabalhou com charges produzidas em 6 diferentes países, e elas funcionaram para a gente entender como era o posicionamento político e o posicionamento das pessoas em relação a esses políticos em diferentes países. Então, a gente trabalha com a questão política, a gente trabalha, quando a gente trabalha com charge, né, com ideologias, ponto de vista, né, e aí, nisso, a gente entra naquela, já não sei, né, se eu estou antecipando, mas nessa questão que a gente vai falar do processo, né, mas antes disso, eu tenho uma pergunta que eu compartilho, mas foi uma das professoras da escola, a professora de Sociologia, Catarina, ela me pediu para te perguntar sobre como que você compreende, né, essa precariedade da condição crítica da educação atual, na medida em que até o uso de determinadas charges, aliás, o uso de charge, que é um gênero bastante crítico, né, no senso político, ele tem que ser feito com cuidado, né, ele pode ser censurado também na educação. Bom, eu na verdade sim, tive muitas experiências na área de educação, porque, por exemplo, a educação proletária. Quando eu estava muito jovem ainda, na faixa de 17, 18 anos, na universidade e tal, participava do movimento estudantil,
Meu projeto não era ser desenhista. Eu ilustrei os livros da minha mãe, comecei com 12 anos, mas não era ser. Eu ilustrei também as apostilas do meu pai, que era professor de desenho geométrico e desenho artístico também. E participei de uma coisa chamada Centro de Estudos do Trabalho em Belo Horizonte, que era uma espécie de equivalente inspirado na Oboré, que foi feita em São Paulo, onde Laerte e outros desenhistas surgiram. Lá em Belo Horizonte era o Nilson, um grande desenhista contemporâneo da Laerte também, mais velho do que eu, e o Lor, e eu também participei. Dali para a imprensa sindical. É interessante perceber que esta é uma utilização objetiva educacional do desenho de humor. Porque a gente fazia quadrinhos, chás, ilustrações, logotipos, faixas, marcas, todas elas orientadas para a questão sindical. E nisso eu tomei contato com um desenhista chamado Rios, mexicano, que escreveu O Capital em Quadrinhos, e uma sequência de 70 ou 80 de histórias em quadrinhos que começavam num pequeno povoado, um pueblo mexicano, com personagens típicos, sempre os mesmos. Um professor, o bêbado local. E aí acontecia um problema qualquer que alguém perguntava, mas o que é um cheque? Ou o que é um banco? Ou o que é um sindicato? Ou o que é mais-valia? Ou o que é o comunismo? E aí ele explicava, com uma diagramação moderníssima, com uma quadrinização espetacular, absolutamente inovadora, com colagem, desenho, mudança de tipologia, muito criativo. E aquilo foi muito inspirador. Então, de certa maneira, aquela é uma vertente da charge na educação, porque não é uma charge. Ali você está usando o quadrinho, o cartoon, a ilustração, a caricatura e várias outras ferramentas do desenho de humor, mas a serviço de uma causa específica, de um objetivo muito específico. E, normalmente, a charge é usada dentro do conceito de educação como uma citação histórica. Ela é uma referência histórica onde se coloca. Você pode ter uma charge contra o povo judeu feita em 1933 por um nazista e pode ter uma charge feita pela Laerte sobre o mundo LGBTQ ou as dificuldades de se existir nisso ou mesmo sobre o Bolsonaro. Meu ponto é que a charge é uma ferramenta como outra qualquer. Ela não é neutra, ela é maleável, ela pode ser apontada para muitos lados diferentes. E foi. A charge que a gente conhece começa no Iluminismo, começa na Revolução Francesa. E o mais engraçado é que são as mesmas charges. Está lá o potentado inglês sentado na mesa do restaurante com o imperador francês, dividindo numa travessa um mundo confeitado em 2 partes ou 3 partes iguais, enquanto os miseráveis recolhem migalhas. Todos nós desenhamos essa charge. Todos nós. Eu vejo milhares de cartunistas em 300 anos desenhando basicamente as mesmas charges. Eu acho isso fantástico, porque significa o seguinte, a charge tem uma função também. E durante um tempo, ela foi confundida com a ideia de que a governo sou contra. E, na verdade, não é bem assim. Há uma posição política, há um engajamento, há um estar no mundo, eu, chargista, estou. Porque eu posso tomar muitas decisões. Eu não concordo que seja, governo, sou contra o lema do chargista. Esse é o lema do anarquista. O lema do chargista é, eu preciso levantar o véu da realidade e mostrar o lado que ninguém está vendo. O lado ridículo do exercício desmesurado, sem sentido do poder. É isso que o chargista faz. Então, o que eu percebo é que fazer charge é diferente de ilustrar causas, mas basicamente a gente lida com aquilo que você acabou destacando, a liberdade de expressão. E eu sou um defensor ferrenho disso, porque eu acredito que é muito melhor tudo ser dito do que algumas coisas serem proibidas. Porque quando você proíbe algo, você não sabe nem o que as pessoas estão pensando, nem quem está dizendo aquilo, e aquilo passa a ser dito. Porque proibir é impossível, mas passa a ser dito escondido, no subterrâneo. Prefiro saber o que o meu adversário, em alguns casos até meu inimigo, está pensando. Prefiro, sempre. Bem, mas são tempos difíceis, né? Você disse aí sobre censura, liberdade de expressão.
eu sou professor como a Bruna, nós estamos aí vindo de uma época de uma discussão muito forte sobre uma escola sem partido. Nós estamos também vindo de um momento em que você tem enfrentado, passou por um momento, espero que já esteja tudo resolvido, em que o nosso ministro, terrivelmente evangélico, foi lá pegar no seu pé por conta de uma charge. É o primeiro caso de censura, assim, desse tamanho que você passa, Aroeira? De processo na Lei de Segurança Nacional, pode ser o primeiro caso. Do Estado entrando com o pé na porta do chargista, não. Porque nós temos chargistas funcionando no Brasil desde o primeiro império, basicamente. E, de vez em quando, um deles era, digamos assim, podia não ser espancado pelos canais oficiais, mas era pelos esbirros do poder, literalmente. Então, né, a ponto do Barão de Tararé ter pregado na porta da redação a famosa placa "Entre sem bater". E não precisa bater no jornalista. Entra, empastela tudo, quebra o maquinário, mas não precisa bater no jornalista. E isso acontece várias vezes. A gente soube sempre disso, empastelamento de jornalista, oficial e não oficial. É claro que usar a Lei de Segurança Nacional contra o chargista, eu acho que é uma novidade. Já foi usada contra jornalistas, mas acho que contra o chargista é uma novidade. Bom, foi um tiro no pé, a reação impressionante da categoria, com centenas e centenas de pessoas reproduzindo a minha charge, num projeto que foi a partir de uma ideia do Duque, cartunista de Minas, da Belo Horizonte, e de um grupo chamado Pirralha, a revista Pirralha, que surge quando o Trump chamou de pirralha, ou o Bolsonaro, a menina lá na Suécia que luta por um mundo mais civilizado do ponto de vista ecológico. A Greta Thunberg. E surgiu essa revista, ela já existia. E o Brum, um dos organizadores, editores lá, que botou a moçada para fazer. Eles adoraram a ideia, porque cartunista é assim mesmo, mexeu com um, mexeu com todos, diz que não pode, aí todo mundo quer fazer, aí foram mais de 1000 trabalhos. Tem mais de 400 no site que o Brum montou para a ocasião, e eu acho que isso contribuiu para o processo estar correndo tranquilamente. Eu sei, inclusive por reportagem do Marcelo Auler, que não há o menor interesse do delegado responsável para que isso vire um processo, porque não vê crime, ninguém vê crime, exceto o ministro terrivelmente evangélico e a família do poder. E eu não sei se nós vivemos épocas tão absurdas, porque, parando para pensar, imagina que a Lei de Segurança Nacional está sendo voltada por conta de um desenho, não desmerecendo a charge, porque a charge é poderosa, mas pensar que um governo de Estado está dedicando tempo a investigar. E como se investiga? Você já descobriu como se investiga uma charge? A primeira coisa que eu perguntei, mas o que é investigar uma charge? Só tem 3 coisas para se fazer com a charge. Você lê a charge, primeiro, você entende ou não entende? Se não entendeu, passa para frente. Se entendeu, você gostou ou não gostou. Se não gostou, passa para frente. Se gostou, você ri ou não ri. Pronto, a charge está completamente investigada. O que mais há para se fazer? Nada. E como ela foi reproduzida 1000 vezes, ela foi explicada de vários ângulos diferentes. Então, na verdade, toda a investigação sobre a charge já está realizada pelos próprios chargistas. Eu sei que ninguém leva a sério isso, mas esse pessoal que está no poder no momento, eles levam a sério. Assim mesmo, eu fico nervoso, porque eu me lembro até do Zé Dirceu sendo julgado durante aquele processo absurdo nesse salão e dizendo, não há a menor chance de eu ser condenado. Eu sou advogado, sei o que eu estou falando. Não tem provas. Sem prova não há condenação. Pobre Zé, que achava que existia Estado de Direito no Brasil. Não existe, não existiu naquele momento. Como disse a ministra Rosa, eu não tenho provas, mas a literatura jurídica me permite condenar sem prova. Mentira, não era bem verdade não, distorceu a coisa. E Zé Dirceu foi preso. Então eu penso o seguinte, eu não fiz nada de errado. Não há provas contra mim. Todo mundo acha que esse processo é um absurdo. E assim mesmo, eu não consigo dormir tranquilo. Eu tenho, sem querer fazer propaganda, eu moro com um negócio desses no meu bolso, isso aqui é antiácido. Minha gastrite esguicha ácido clorídrico pelos ouvidos, porque a tensão que essas coisas despertam na gente. Você acha que é só isso? Um professor assassinado na França, o
captado, porque mostrou uma charge, não importa o que a charge diz. É um absurdo tão sem tamanho que me deixa muito triste. Me deixa triste perceber que mesmo dentro dos humanistas, mesmo dentro da esquerda, a gente, amigos inclusive, que eu respeito muito, mas que acreditam que, de certa forma, os chargistas, o Charlie Hebdo, pediram isso, provocaram. Não é verdade. Não é verdade. Quem conhece o humor na França sabe que a tradição francesa é anticlerical, ecumênica. Eles fazem charges pavorosas contra cristãos e seus símbolos, contra muçulmanos e seus símbolos, contra judeus e seus símbolos, contra budistas e seus símbolos. Eles nunca perdoaram ninguém. É parte da cultura francesa do Iluminismo para cá, mesmo com os crucifixos nas salas de aula, ser anticlerical. A intelectualidade francesa não é. E isso é o Charlie Hebdo. Eu mesmo não faria aquelas charges, boa parte delas. Fico vermelho só de pensar. Mas como alguém pode matar por causa disso? Então eu percebo o seguinte, a charge é hoje uma atividade de risco. E olha, é verdade, porque existe uma associação de cartunistas mundial, com a qual eu contribuo, colaboro muitas vezes, que deixa bem claro que ser cartunista dá um trabalho e é perigoso em qualquer lugar do planeta hoje em dia. Na melhor das hipóteses, você perde o emprego, sanções econômicas. Mas assim, não estou fazendo advogado do diabo, não é isso, tá? Mas é que eu trabalho com linguagem e a gente não pode esquecer a força que a linguagem tem, né? A linguagem, ela retrata e ela organiza a sociedade, ela realiza coisas. Então, o trabalho do chargista, ele é perigoso nesse sentido, porque assim como a charge, ela é uma expressão artística, e assim como toda expressão artística, ela tem a pretensão, né, de retratar essa realidade, de expor, de criticar, de satirizar, enfim. E aí as pessoas podem se ofender com isso. Isso acontece, é o que aconteceu no seu caso. Vamos marcar essa palavra, em ofender. Vamos marcar, isso. Então, assim, nesse caso em específico, né, eu acho que fica a questão entre você ofender uma pessoa, sendo que você estava criticando um posicionamento político, né? Eu acho que é isso que fica meio contraditório e as pessoas não entendem, né? O chargista, ele está ali, todos os chargistas, eles... desde o seu surgimento, né, ele está mais voltado para as questões sociais, para as questões políticas, e aí a crítica vem aos posicionamentos, aos acontecimentos, não às pessoas em si, né? E aí há uma incompreensão quanto a isso. Você não concorda com isso? O problema é o seguinte, é que as religiões, todas elas, e olha, eu li praticamente todos os textos sagrados durante, como eu te falei, fui um leitor compulsivo na infância, e realmente não tinha amigo nenhum. Então não fazia outra coisa a não ser isso. Li os textos sagrados de várias religiões, li o Corão. Aliás, é belíssimo, é cheio de muita poesia de primeira linha. E o que eu pude perceber é o seguinte, todas as religiões têm baseadas na empatia no próximo, em compreender o próximo e dizer alguma coisa para justificar a existência. Por outro lado, todas elas, sem exceção, foram e são ferramentas de opressão, algumas vezes absurda. Todas elas, sem exceção, criminalizam o sexo, todas elas criminalizam e minimizam as mulheres, os divergentes sexuais, todas elas excluem os que não são excluídos, os que não fazem parte, e de algumas vezes de forma muito violenta. Aí a minha pergunta é, a função da charge é a crítica. Como não criticar uma estrutura humana tão poderosa, tão capaz de mexer na história, na realidade humana como essa? O problema é, nos últimos anos, a gente está confundindo a crítica com a ofensa. Por isso que eu mandei cercar a palavra ofender. A ofensa é uma coisa subjetiva. Eu me sinto ofendido. Sim. Você pode dizer que é objetiva? Pode. Pode dizer de alguma forma, você pode tornar objetiva essa subjetividade?
Pode, mas cada vez que você legisla sobre isso, você dá poder à confusão. Você começa a cercear, na verdade, a crítica, porque a ofensa se expande. Depois de um certo tempo, tudo é ofensivo. Há uma historinha em quadrinho dos anos 60, underground, os Freak Brothers americanos. E um deles fala assim, isso é ofensivo. Eu considero a reeleição de Nixon ofensiva e tenho o direito, por me sentir ofendido, de arrancar todos os cartazes pedindo voto em Nixon. E eles saem, os três saem pichando todos os cartazes cobrindo de preto. Mas as pessoas gostam da ideia. E falam, gostei disso. Eu não gosto também, tem algumas coisas que me ofendem. E saem cortando todas as coisas que ofendem. No último quadrinho, na última página do quadrinho, toda a produção de tudo que existe na cidade foi coberto, foi pichado, tampado. Não existe mais nada visível, porque tudo ofende alguém. Bela, deliciosa, inteligente, criativa metáfora que fez parte da minha formação como cartunista. Eu acho que tudo que a gente faz tem peso, tem responsabilização possível, tem efeito. Então, meu ponto de vista é que a gente faz as escolhas morais e éticas da gente como indivíduo. Minha pergunta, eu quero ofender alguém? Quero. Eu quero ofender quem está sendo oprimido? Não. Eu quero atacar quem oprime. Então, tento partir desse princípio. Tento ser Paulo Freireano na ideia. Preciso conhecer com quem eu vou falar para saber como dizer a ele o que eu quero dizer. E também preciso lembrar que o opressor, o oprimido, se você der muita corda sem explicar direito, acaba querendo ser só um opressor, batendo também. A gente está assistindo isso porque nós estamos vendo o crescimento de uma cultura chamada cultura do cancelamento, que é a cultura que mata de uma forma simbólica tudo aquilo que diverge do pensamento principal. É uma cultura, e o pior, isso está sendo usado à esquerda e à direita, em cima, embaixo, atrás e na frente. O resultado disso é o final da historinha dos Freak Brothers. Todos os quadros agora são pretos, não existe mais nada, nenhuma cena desenhada, porque tudo foi pintado, não pode ser isso. É um mundo terrível. É um mundo terrível para quem quer criticar o mundo no sentido disso precisa melhorar. Porque por mais razão que tenham as pessoas que se sentem ofendidas, a ideia de não responder a ofensa com outra ofensa é errada. A ideia de não responder uma charge com outra charge é errada. Responda um texto com um texto. Responda um palavrão com outro. Um cartunista, que eu não conheço, mas eu fiz uma charge com o Netanyahu abraçando o Bolsonaro e os dois formando a cruz gamada, a cruz nazista, a suástica, os braços. Ele ficou muito ofendido porque ele é judeu. Embora eu não usasse nenhum símbolo judeu, não usei estrela de Davi nem nada, apenas fiz o Netanyahu, a caricatura dele, abraçando o Bolsonaro. Mas ele ficou muito furioso e desenhou uma charge comigo. Muitos colegas meus chargistas ficaram com raiva dele. Eu falei, não, tá certo, a charge dele era muito ofensiva, era homofóbica. Ele me desenhou sentado no colo do Maduro, presidente da Venezuela, sem as minhas calças, e sentado no colo, e eu dizia para o Maduro, Maduro. A caricatura era muito boa, o trabalho de aquarela era excelente, tanto a do Maduro quanto a minha, caricaturas excelentes. A piada, dentro do universo homofóbico dele, tinha alguma graça, e eu falei assim, tudo bem, uma charge assim, bacana. Nunca me incomodei, inclusive, de mostrar ou reproduzir, para quem quiser ver. A questão é, responder uma charge com uma charge, por mais absurda que seja, está dentro dos parâmetros da civilização. Eu topo discutir meus argumentos com qualquer um a qualquer hora. Eu topo essa esgrima de argumentos. E eu prefiro que ajam desse jeito comigo. Então, o que eu acho é assim, matar uma mosca com uma bomba atômica é mais ou menos como cortar a cabeça de um professor que botou uma charge ou processar um cartunista com a Lei de Segurança Nacional. Não consigo ver diferença, por mais ofendidas que as pessoas sejam. Eu acho que retratar Maomé e isso justificar a morte de gente porque isso é islamofóbico, não. Isso é uma crítica à religião estrutural, instituída, chamada Islã, que muitas vezes não é flor que se cheire, como todas as outras. Agora,
muçulmanos de primeira linha, putz grila. Quem conhece o sufismo e o sufi sabe o que eu estou falando. É uma religião de amor como outra qualquer. E é uma religião de ódio como outra qualquer, dependendo de quem a usa. Então é claro que eu vou desenhar charges contra burcas, é claro que eu vou desenhar charges contra a pedofilia na Igreja Católica, é claro que eu vou desenhar charges contra o agentarismo dos pastores, e é claro que eu sou crítico ao sacrifício de animais das religiões de matriz africana, porque eu sou um amante de animais. Até mesmo os budistas têm seus problemas. No início da sua fala, quando você estava falando sobre o tanto que foi prazeroso para você produzir essas caricaturas, você mencionou que geralmente você faz caricaturas de pessoas que você não gosta e isso te causa certa ansiedade, né? Essa ansiedade, ela sempre se deu porque é o seu trabalho, porque é uma questão crítica, delicada, ou tem a ver mais com esse momento sociopolítico que a gente está vivendo? Bom, eu comecei a fazer charge mais inocente. Era outra ditadura e eu não fazia ideia do perigo que eu corria. Então, produzia, desenhava e me sentia protegido porque era junto ao movimento estudantil, era num coletivo de cartunistas que era uma revista de fanzine e assim por diante. Então, de certa forma, mesmo ousado, mesmo fazendo como os outros faziam, a ditadura já começava a se desmilinguir, o governo de Figueiredo. Então a gente fez um gato-sapato dele. E eu não tinha noção do perigo. Mas como qualquer artista, sempre tive uma certa angústia da performance. E é a mesma coisa que entrar num palco, é uma certa tensão. E aos poucos, na hora que eu chego na grande imprensa, eu começo a ver as consequências possíveis. Porque aí os processos começam, as ameaças começam, a ameaça de demissão começa, o expor do editor começa, e de repente você tem uma noção maior do que está acontecendo. Isso foi no final da ditadura. De lá para cá, aprendi 1000 truques, como, por exemplo, um truque clássico que é contrabando. Você pega uma charge que você quer fazer, deixa ela engatilhada aqui, e esboça uma charge muito, muito cabeluda, muito difícil de passar naquele jornal com o dono que ele tem, etc. Leva no editor, o editor olha, bota a mão na cabeça e fala, não, é de jeito nenhum, absurdo. Faz cara feia, volta para sua sala de arte, dali vai tomar café, dali a 40 minutos, chega com a charge que já estava pronta. E essa? Essa tudo bem, beleza, vou publicar. E aí você passou a ideia que você queria passar. Exige que você conheça as coisas, que haja uma certa sutileza. Então, o chargista, como qualquer jornalista que trabalhou por décadas em jornal de dono, sabe contrabandear as suas ideias. Nem todo mundo tem a liberdade de opinião, não. Colunistas importantes têm. Eu sei divergente o quê? Mudar minha crônica? Nem que a vaca... E nunca mudou. E já cansei de ver o chargista ser pressionado a mudar. Nem todos. Tentaram censurar o Chico Caruso uma vez, foi só uma. Ele pediu demissão e tiver que buscar ele em casa depois. Mas eu nunca fui tão importante, então tive que engolir muita censura. Fui muito pouco censurado no dia. E nunca fui no JB. E agora, na internet, não. Eu recebo ameaça, tem que bloquear algumas pessoas eventualmente e processos. Mas, coisa interessante, não precisei de contratar advogado em nenhum dos processos que eu sofri quando eu não estou mais em jornal. Antes o departamento jurídico cuidava. Os advogados, mais pela democracia, as organizações, têm feito o pro bono, têm defendido chargistas, jornalistas pro bono. O que eu acho maravilhoso, porque eu não teria condições de pagar. Eu não tenho mais emprego, não tenho salário. Né? Teria condições de pagar advogado. Me sinto protegido, de certa forma. Pelo menos boas notícias nós encontramos ainda, né? Por enquanto, ainda há boas notícias. A solidariedade é a grande notícia. Olha bem, você levar um processo desse imediatamente uma estrutura que estava lá organizada porque já existia, porque o momento pedia isso, e ela responde com rapidez, mutatis mutandis é mais ou menos como aquela coreografia das meninas que surgiu no Chile, ou como Black Lives Matter que surgiu nos Estados Unidos. Aquilo surge num momento em que não iria dar certo para o poder tentar impedir. E não deu. Não conseguiram. Viralizou e foi para o planeta inteiro.
Mudando o grau e o tamanho, também aconteceu isso. Me deixou uma tranquilidade e pensar que é o seguinte: estamos perdendo aquele encanto nefasto, mórbido, com o fascismo que andou avassalando o mundo aí. E parece que estamos recuperando um pouco do juízo, da ideia de que a civilização importa, de que o outro importa, de que conversar é a melhor maneira de resolver o problema. Nesse caso, eu lembrei, enquanto vocês conversavam, comprei recentemente O Eternauta, 1969. Rafael Nolli mostra a graphic novel O Eternauta, de Hector Oesterheld. Oesterheld foi um dos desaparecidos, né? Não só ele, como a família praticamente inteira foram desaparecidos aqui na Argentina durante o regime militar, né? Um exemplo de que tempos sombrios nos rondaram e nos rondam ainda hoje. Você falava, eu procurei aqui na edição do Eternauta, onde Oesterheld, uma das obras clássicas dele, né? Maravilhoso quadrinho. Maravilhoso. Lembrei dele, aqui do nosso lado, um cartunista, um desenhista, um escritor de quadrinhos desaparecido pelo regime, e tudo indica que tem a ver com aquele quadrinho que ele fez o roteiro do Che Guevara, né? Tudo indica que um dos motivos que levaram pode ele... ter. Porque o pior é a síndrome do guarda da esquina. Às vezes o poder central nem faz ideia, mas os seus subordinados estão caçando inimigos para matar. Vão estar serviço, entusiasmados com aquilo. A morte daquele pianista brasileiro também na Argentina durante a ditadura foi um desses eventos, simplesmente excesso de entusiasmo por parte da estupidez. E olha, a estupidez entusiasmada, putz grila, sai da frente. É uma das piores coisas que pode acontecer com a história. Pessoas mais realistas, eles dizem, né? Mais realista que o rei. Mais realista. Uma vez um editor no Globo me disse isso. Eu estava conversando com ele sobre isso e falou assim, mas minha posição é mais difícil, você imagina. Hoje, isso foi na época que o Collor já tinha caído e as coisas estavam começando a mudar. Ele falou assim, hoje eu tenho que ser aqui, eu tenho que segurar o pessoal, empurrar o pessoal para frente, porque a maior parte da redação se acostumou a outros tempos e é mais realista do que eu. Nossa. E isso eu percebi que, por um tempo, depois inverteu de novo. E nós entramos nessa terrível era do pensamento único. E por sorte, e por causa dos colunistas, vamos ser realistas, os colunistas mantiveram a inteligência que o jornalismo de grande coturno praticou nos últimos anos. Um pouco de inteligência estava nas colunas. A reportagem, as edições, as pautas, um desastre. Para quem mexe com educação, empobreceu a sua pesquisa. Você pode reparar que Folha, Estado, Globo, Veja, isto é, durante alguns anos tinha a mesma manchete, todos os dias, o tempo inteiro, toda semana, a mesma coisa, tudo igual, tudo igual. Outra questão, vou aproveitar aqui, nós temos duas questões aqui no chat de bate-papo que eu acho que podem nos servir. Primeiro, a Joselene disse o seguinte: não entendem as charges, às vezes nunca viram. É o comentário da Joselene. A Bird disse o seguinte: nesse contexto da ofensa das charges, existe limite para a ofensa na arte? Eu acho que aqui nós temos uma pergunta que seria bacana para a Bruna, que seria a questão do... As pessoas não entendem mesmo, o Aroeira, claro, também. As pessoas não entendem mesmo. E a questão da Bird, existe um limite? Qual que seria o limite da arte nesse ponto em relação à ofensa? Pode falar. Você? Fala você sobre o limite da ofensa que está no assunto. Eu acho que há um limite, sim. E esse limite, essa é uma opinião minha, esse limite, quem impõe é a própria pessoa que faz. Eu me imponho meus limites, que são, como eu falei no começo da nossa conversa, assim, eu não quero oprimir o oprimido. Não tenho o menor interesse, eu não faço humor pelo humor. Eu não quero uma risada a qualquer custo. Eu não quero rir do cara que escorregou na sarjeta e quebrou a tíbia. Não quero rir disso. Isso não me interessa. Prefiro rir de mim mesmo, que é uma metáfora também, e essa é uma coisa que eu gosto muito no famoso humor judaico, a ideia de que você ri de você, mas ao fazer isso, você está rindo toda a humanidade.
Isso é interessante demais, eu adoto isso como uma forma de fazer humor. E a outra, critica o opressor. Olha, não corre o risco de errar quando você critica o opressor. É muito pouca chance de errar, porque o opressor normalmente está errado. Mesmo a ditadura do proletariado, ela é muito mais democrática. O nome, eu diria, foi uma má escolha em termos de imagética, de significado, mas é outra coisa, não é nada daquilo. As ditaduras mesmo se caracterizam por poder autocrático, proibição total de você expressar o que sente. E não é bem assim em muitos regimes socialistas. Mesmo Cuba não é. A China pode até ser assim, mas ela é assim há 4.000 anos. Não é da agora que ela está fazendo isso. E se você pensa o que foi o czarismo, você sabe que a Rússia também não inventou, não foi a União Soviética que inventou os processos que eles tinham lá. Meu ponto é, o que o socialismo prevê, o que o humanismo prevê, o que as utopias prevêem, é o direito, liberdade de expressão e de imprensa. A crítica é necessária para qualquer sociedade saudável. O limite da ofensa se dá quando eu digo, essa pessoa apanha de todos os lados, por que eu vou ofendê-la também? Qual o meu interesse em fazer uma piada racista? Qual o meu interesse em fazer uma piada sexista ou uma piada homofóbica? Eu não consigo mais nem achar graça. E se por acaso eu acho graça de uma piada homofóbica, racista, sexista, eu morro de vergonha e vou discutir com as pessoas que eu conheço na área, minha mulher, minha filha, o que foi que eu fiz de errado? Como é que eu pude achar graça nessa porcaria? Isso, politicamente correto, politicamente incorreto, isso não existe, isso é um conceito tão inventado quanto de mensalão ou quanto de ideologia de gênero. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Você faz humor, e há muitas teorizações a respeito, buscando o inesperado, buscando um ângulo que ninguém tinha visto, buscando a resposta à inversão, buscando o susto. Você não precisa fazer humor, a não ser quando você quer denunciar alguma coisa, usando as condições de inferioridade de alguém. Você não precisa. Isso é justamente um argumento que na filosofia é considerado tacanho, que é o ad hominem. Você não pula em cima do seu adversário e bate nele, ou diz que o nariz dele é feio. Não. Então eu parei também de simplificar as chaves. Parte da minha cruzada contra a ofensa desnecessária, aí é que eu vou chegar. A ofensa desnecessária é diferente da ofensa necessária. Eu preciso ofender o opressor. Preciso ofender. Eu preciso xingá-lo, ou pelo menos mostrar que ele está fazendo errado. E eu parei de simplificar as charges por conta disso. Na simplificação você pode acabar criando a ideia de alguém não entender. Outra coisa, é verdade, muita gente não entende a charge. Você tem que fazer charge com um público específico. O meu público no Jornal O Dia era diferente do meu público no Globo, era diferente do público no Jornal do Brasil, que era diferente do público que eu tenho na internet, nas minhas redes, na minha bolha. E quando eu trabalhava no SET, ou quando eu trabalhava na imprensa sindical, eu cumpria as diretrizes dos editores dos jornais, porque eles tinham na cabeça o que eles queriam dizer. E eu precisava de isso. Então eu respeito os limites e acho que todo mundo tem que respeitar. Só acho que a proibição é contraproducente. Eu não quero proibir as ofensas. Prefiro ouvir a ofensa e deixar as pessoas arcarem com o custo disso. O custo disso, de uma ofensa, não pode ser a retaliação com a morte, com a decapitação, com a prisão para sempre, com ser pendurado pelos polegares. Isso não tem sentido. Isso cai no âmbito da tortura e do crime. Então, sobre as pessoas não compreenderem as charges, é exatamente isso que ele falou, né? E qual é a razão disso? Houve-se, né, e a gente vê muito nas redes sociais, alguns memes e pessoas falando sobre como falta interpretação de texto hoje, né? Na verdade, hoje a gente tem um público adulto que resulta de uma educação, de um período educacional que foi muito acrítico, né? Em que as aulas de língua portuguesa, de linguagem, elas se baseavam muito na questão gramatical da língua, né? Com a publicação dos PCNs, lá em 1997, nos anos 2000, aí veio uma educação mais crítica, que aborda gêneros, que entende os textos em seus contextos, que faz relação com outras áreas do conhecimento, que aborda ideologia.
que está chegando agora, né, que está se tornando adulto agora, essa geração é um pouco mais crítica. E aqui a gente tem um problema sobre a escola sem partido, de que você falou, Rafael, que é uma idealização que não faz sentido, porque se você proíbe o debate e os diversos posicionamentos, você está se posicionando, você está tomando um partido específico, que geralmente é o do governo que está no poder. Então, sem partido não quer dizer sem partido, quer dizer o partido que está lá no poder, né? E quer dizer partido único, né? É de partido único, exatamente. E aí você volta a uma educação acrítica, não é? Que não relaciona as diversas expressões ao que está acontecendo, né? E você deixa de debater essas coisas. E aí as pessoas, né, que não têm essa educação crítica, ela não consegue perceber além do que está escrito ali, né? Quais são os momentos históricos, quais são as ideologias que aquele texto traz, né? Então, por exemplo, quem não tem um conhecimento muito amplo não consegue entender a charge da suástica, por exemplo, porque não entende o que é uma suástica, não entende o que aconteceu, o que isso simboliza, né? Então, de fato, a falta de uma educação crítica compromete a compreensão do mundo, inclusive das charges. Exato. Concordo inteiramente com a Bruna. Queria só acrescentar uma coisinha aí, que é a seguinte: é importante perceber que a culpa de não entender uma charge não é da pessoa que recebe a charge. A pessoa que a produz precisa saber para quem está falando. Aquele negócio, basicamente, você é Paulo Freire. Você para ensinar, você tem que aprender. A primeira coisa é que você tem que aprender. E muita gente que, na verdade, é acusada de não interpretar texto, se você puser a simbologia correta, interpreta muito bem. Um exemplo bobo, eu vejo gente que se comunica só por emoticons. E é claro, tem uma interpretação de texto precisa e, às vezes, num texto complexo ela não vai compreender. É porque ela foi alfabetizada, de certa maneira, com aqueles símbolos. Tudo é uma questão de que símbolos as pessoas estão usando, mas elas têm a capacidade de conectar isso na cabeça. Vocês dois mencionaram memes na fala de vocês. E os memes? Me parece uma coisa tão dinâmica, tão nova, eu amo, tão forte. Eu amo. Eu adoro. Mas e como competir? É a coisa mais democrática que eu já vi. E como competir, Aroeira? Porque eu penso aqui, o seu trabalho é muito detalhado em termos artísticos. Eu imagino que dá um trabalhão danado fazer uma charge. Como competir com um negócio que já vem pronto, que o cara põe uma frase, ou nem isso, põe um emoticon do lado e explode? Ele utiliza imagens testadas. Eu faço isso também quando eu faço uma coisa muito comum entre os cartunistas chamada pastiche. Você pega uma obra de arte importante, pode reproduzi-la como foi feita ou pode fazer como eu prefiro. Eu gosto de repintar. O Ziraldo ficava assim para mim: por que você não recorta a imagem e só cola a sua caricatura? Eu falei assim: não, eu quero me divertir, eu adoro ficar aqui horas e horas pintando, esquecendo do mundo. O meme vai usar uma imagem testada. Essa imagem já tem uma carga enorme de signos e significados que ela já joga. E junto ele coloca um texto, junta aquilo, pronto. E não assina. O meme não é assinado. O meme é anônimo, porque ele se beneficia, pode dizer o que quiser, já que ele não tem assinatura, e faz parte do conceito de meme que ele seja reproduzido sem que se importe quem tenha feito. Isso não é importante. Isso é um produto cultural, ou seja, o meme é um produto do meio e quem o fez sabe disso. E usa dessa forma. Eu acho uma das pequenas amostras de que a rede e as redes sociais, a internet, quando a gente tomá-la para a gente, quando os humanistas tomarem esse meio de produção cultural e de conteúdo, melhoram um pouco, compreenderem mais os algoritmos, é uma ferramenta maravilhosa. Porque imagine gente sendo educada regularmente, compreendendo como é que o mundo funciona, tendo essa habilidade de dizer o que pensa de muitas maneiras diferentes, com música, com texto, com desenho, com escambau. Para mim, fica perto de uma das utopias que eu sonhei quando criança.
E, Bruna, já chegou? Os memes já entraram em sala de aula? Há espaço para meme em sala de aula? Nesse projeto que eu mencionei, inclusive, a gente trabalhou com meme também, produzido em diversos países a respeito da pandemia da Covid-19. A partir do que o Aroeira falou, é interessante como as redes elas trouxeram voz e acesso, né? Porque essa crítica da realidade, a satirização, a ridicularização das coisas, né? Ela sempre ficou a cabo dos artistas que tinham a voz para fazer isso, né? Desde, se a gente pensar nas comédias gregas, né? A gente pode pensar que se satirizava, ridicularizava o nosso dia a dia, né? E hoje todo mundo pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Isso é maravilhoso, a gente não precisa depender do olhar do artista para a gente se representar, né? A gente mesmo pode colocar lá e as pessoas elas se identificam com aquilo, né? Continua a haver mercado. Isso é uma coisa importante de dizer o seguinte, é que o mundo hoje, assim, ele elimina um pouco a coisificação da obra, se você para e pensa, e assim, embora eu não tenha mais um público que só é possível ver uma charge se for atrás do meu desenho, não, ele pode ver memes, minha charge continua interessando a um bocado de gente por causa de especificidades. O nicho passou a ser possível e a maior parte dos artistas que eu conheço está descobrindo o caminho para isso. O autofinanciamento. Então, de certa maneira, há um período turbulento, porque o artista continua produzindo uma obra que muitas vezes aprofunda. As pessoas vão ter mais e mais ferramentas. Eu percebo hoje em dia que uma pessoa pode compor uma música sem saber tocar nenhum instrumento. Pode. Uma pessoa pode fazer uma piada muito boa sem precisar saber desenhar. Mas ainda continua havendo necessidade de se produzir mais obras que vão ser usadas em memes, em reproduções e em samplers. Então, de certa forma, continua. Mas as pessoas estão aprendendo a fazer arte real. Eu nunca vi tanto Mozart como eu vejo agora, em tudo que é área. Nunca vi tanta criança de 5 anos de idade humilhando gente que estudou e tocou durante décadas como eu mesmo, tocando, desenhando o bicho. Respiro fundo e percebo que isso é maravilhoso, na verdade. A ferramenta de educação está aí. Tá? E eu sou desse ramo, eu cresci no meio de professores. Nunca foi tão fácil aprender. O problema é que nunca foi tão fácil aprender qualquer coisa, seja ela perto da verdade ou não. Então, de volta ao começo da nossa conversa, a educação de base, a ideia de uma educação crítica, passa a ser a coisa mais importante de todas. Nada é mais importante do que a educação crítica. Ela que vai permitir identificar o racismo, o sexismo, a homofobia. Ela que vai permitir criar condições para que isso não aconteça. Ela que vai acabar com a opressão e exploração. Ela é que vai consertar o planeta de uma forma ou de outra, a sociedade. Educação crítica é mais do que educação. O pessoal fala assim, importante é educação. Não. Importante é educação crítica. É a única maneira da gente conseguir sair do atoleiro em que a gente está. Com certeza. Veio a calhar, eu vim com a minha blusa do Paulo Freire hoje no dia certo. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, porque nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente voou. Tem uma pergunta no chat aqui, temos muitas, eu agradeço a turma toda que comentou, muita gente comentou, a professora Érica, Rosa Damasceno, muita gente, Gilmar, o poeta Gilmar Batista. Aí uma pergunta bacana que apareceu aqui, deixa eu achar. Tem uma pergunta para o Aroeira, do André Machado. Aroeira, te admiro. Tem uma pergunta pessoal sobre alimentação. Você é vegetariana? Para a gente fugir um pouco do... Quase. Eu sou casado com uma vegetariana já há um bom tempo. Nunca gostou de carne. Eu como, mas praticamente só como peixe hoje em dia. Praticamente não como outro tipo de carne. Como às vezes. Mas a diminuição, e não é só porque eu... Há muitos motivos. Um deles é porque eu estou envelhecendo e organicamente é muito melhor para mim hoje em dia dar menos peso pro meu metabolismo. Mas também por uma questão ética. Cada vez eu sou mais budista nessa ideia de que a vida é muito sagrada. Eu vou jogar uma ideia daquelas que a gente joga e sai correndo. Cada coisa que morre hoje, cada coisa que morre, de uma formiga
uma bactéria até uma vaca ou uma pessoa, tinha 3,5 bilhões de anos de existência. Porque a vida não foi criada nesse período. Essa coisa, essa pessoa, esse ser, a vida que existe dentro dela estava viva há 3,5 bilhões de anos. Quando a gente pensa numa coisa dessa, fala assim, ficou muito mais difícil comer um bife. É muito mais difícil comer um bife. E eu acredito que a humanidade é inteligente o suficiente para buscar sintetizar proteína sem precisar matar. Vai demorar, mas tudo é processo, e tudo começa devagarinho, e tudo começa com uma ideia impossível, né? Com uma utopia irrealizável. Aí você vai olhando, destrinchando, chegando perto, malucos acreditam naquilo e vão espalhando o quê? A palavra. Nada é melhor do que se espalhar do que a palavra. E isso vai entrando na cabeça das pessoas e transforma. Eu sou muito otimista porque transforma. Olha para trás para a história. Transforma. Maravilha. Eu acho que nós chegamos, olha, deu uma horinha certinha de live, nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria, então, de deixar para vocês aí esse momento de palavras finais. Esse papo bacana, ficou tanta coisa de fora para se falar, mas sempre fica. Então, eu gostaria muito de agradecer a Aroeira, gostaria de agradecer muito mesmo, Bruna, pela presença, por esse papo, e queria abrir para vocês ficarem à vontade pelas palavras finais. Assim, e já que a Aroeira mencionou, é possível palavras finais numa live no meio de uma pandemia que sejam otimistas para a gente? Vou falar primeiro porque sim, eu acho perfeitamente possível. E aqui, isso que nós estamos fazendo é um bom exemplo de quão possível isso é. Eu tenho 66 anos, estou conversando com você, Rafael, que é uma pessoa eu acredito lá, tem seus 30 para 40 anos, ou por aí, e com a Bruna, que é uma jovem na faixa de até 30 anos, e todos os três, nós três, temos basicamente um conceito muito similar de sociedade e temos ferramentas para lidar com isso e para tentar transformar. Cada vez eu vejo mais gente fazendo isso. Quando eu falei sobre lugar de fala ter se transformado em lugar de ação, é que eu percebo hoje em dia o seguinte, com as cotas e com as ações afirmativas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, você forma uma classe média negra, indígena, você começa a formar doutores, você começa a cada vez mais a presença de mulheres na universidade cada vez maior, você começa a eleger pessoas LGBTQ para defender, porque elas estão preparadas e têm ferramentas para poder colocar. O lugar de fala virou lugar de ação por aprendizado e educação. Uma das coisas que me impressionaram no movimento de direitos civis americanos é que, eu não sei qual deles, uma vez numa entrevista, estavam contando que na década de 30 eles começaram a construir as negros e começaram a pagar pessoas das comunidades, pagar para que elas pudessem estudar, pagar o custo de vida delas. O compromisso é voltar e fazer algo para o seu corpo. Isso cria uma cultura, uma ideia, aos poucos essas pessoas vão capazes de intervir, o Martin Luther King aparece, e as pessoas, os negros que não tinham visibilidade, começam a defender suas próprias causas. Em todas as áreas. O cientista mais importante nos Estados Unidos hoje é um negro, o maior divulgador de ciências, por exemplo. E isso tem a ver com o fato de ter eleito Obama. Obama é um imperialista, mas é um homem negro, e isso empodera no planeta inteiro. A Kamala, a vice deles, é um alívio para mulheres no planeta inteiro, negras e não negras. O ponto aqui é, representatividade é a outra chave desse negócio. Educação crítica, o outro é representatividade. Enquanto todos os órgãos e estruturas do planeta não tiverem números representativos de verdade do que é composição humana, está tudo errado. Está errado. Porque não vai funcionar bem. É óbvio que não funciona bem. Eu fiz estatística, minha ideia era ser cientista. Eu sei que não vai funcionar bem porque não está equilibrado o sistema e não representa. Tudo que eu aprender com aquela representação que nós temos hoje não reflete o que o mundo é de verdade. De cara. Então, assim, de certa forma, claramente nós estamos indo nessa direção. A crítica aumenta, mesmo com tudo contra ela, e a representatividade claramente está aumentando no planeta como um todo. Vamos esperar e continuar, né? Continuar isso. Isso é um processo lento.
Eu estou velho para ver o final disso, mas vocês vão ver mais disso do que eu. E meu netinho que nasceu tem chance de ver um mundo mais dinâmico, mais capaz de absorver as demandas que vão surgindo, né? Esperamos. Aproveitando então, Aroeira, nós falamos com o cartunista Aroeira e shows. Os shows voltaram. Tem show por aí? Aproveita esse momento. Eu tenho tocado de volta no Cais do Oriente, no domingo. A gente toma o maior cuidado, tem um distanciamento social. Eu não posso tocar de máscara porque sou saxofonista e canto. Então eu tiro a máscara para tocar, mas rapidamente coloco e saio do lugar, vou para o lugar fora. Embora tenha ar-condicionado, a porta onde a gente toca na porta está aberta. Então, assim, estou tentando me proteger. E acho importante para o artista voltar a fazer ao vivo. Mas aceito de bom grado qualquer lockdown que venha acontecer, porque não vai ser de uma única vez que a gente vai vencer a pandemia. Vai ser indo e vindo, porque é o que a história diz que aconteceu o tempo todo. E eu acho o seguinte, infelizmente nós não temos lideranças. Estamos na mão de prefeitos e, olha, não foram tão mal assim. Os prefeitos, na verdade, seguraram boa parte do que a gente conseguiu evitar. E, bendito SUS, a maior instituição do gênero no mundo, num país tão derrubado quanto o Brasil, conseguiu evitar uma catástrofe 10 a 100 vezes maior do que foi. E assim mesmo ela é monumental. Nós conseguimos evitar muito. Mas o SUS está sendo desmontado. Então, se eu fosse terminar isso aqui para dizer assim, eu digo o seguinte, vamos acrescentar mais uma coisa. Saúde pública, educação crítica e representação é tudo que nós precisamos. Deixa com a gente. Eu estou muito agradecido a você, Rafael, ao Afonso pelo que aconteceu e a Bruna, porque eu fico numa felicidade quando eu encontro gente lúcida em posição de fazer as coisas acontecerem. Uma alegria para mim. E acho que vocês dois estão em posição de fazer as coisas acontecerem. O que estão fazendo? Muito obrigado. E aí, Bruno, e você? O que tem para nos dizer? Eu queria também agradecer, né, o convite, agradecer ao Aroeira pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, mesmo não trabalhando mais, né, em jornais, continuar produzindo charges, porque elas realmente são necessárias para levantar reflexões, debates, né, apesar dos pesares, né. Na minha posição de professor, o que eu tenho para falar? A gente falou sobre representatividade, sobre saúde, sobre formação de pessoas críticas, né? E é senso comum, todo mundo concorda, todo mundo defende uma educação de qualidade, né? Crítica. E aí fica o meu convite para que todos realmente ajam nesse sentido, né? Desde dos alunos valorizando a educação que eles recebem, cumprindo suas tarefas, valorizando seus professores, os pais se envolvendo na educação dos filhos, né? E defendendo o direito deles de ter uma educação de qualidade, né? E aí, quando a gente tiver pessoas que realmente, né, defendam e acreditem na educação, e aí quando elas estiverem em posição de poder, esse investimento e essa mudança e essa necessidade de educação crítica virá, né? É bem mais ou menos relacionado ao que ele falou de lugar de fala. Se a gente dá lugar de fala a quem acredita na educação, o investimento vai vir, né? E a valorização também. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais Sempre um Papo na sua edição em casa, virtual. Queria agradecer os meus convidados, agradecer todos vocês que estiveram presentes. Eu acho que eu encerro então com a palavra dos meus convidados, um momento importantíssimo para defender o SUS, defender a escola pública, defender o direito à liberdade de expressão. E que tempos melhores virão com certeza. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Valeu, galera, tchau. Valeu, gente, um prazer, tchau. Prazer conhecer você.